Sim, rendemos a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, pela sua misericórdia, para com seu amor para conosco, cuidou de nós até a tarde de hoje. Não é somente para nós podermos ver as pessoas, as imagens, os acontecimentos do mundo, não. Mais ce qui a commis Bisso, c'est avec un objectif bien précis. Mas se ele fez nos chegar esta tarde de hoje, é por causa de um objetivo bem preciso. Et cet objectif, e o mesmo objetivo, c'est de les servir. É de o servirmos. Et nous les remercions pour nous avoir donné les capacités. E lhe agradecemos por ter nos dado as capacidades pour les servir. Para o servir. C'est pour cela même qu'il nous a envoyés dans ce monde. Por isso é por esta causa que ele nos enviou neste mundo. Et nous aimons mieux le servir que servir le reste des choses de ce monde. E amamos melhor o servir de acordo com as suas coisas que ele faz para nós, do que todas as coisas que acontecem no mundo. Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes connectés à l'internet. Que Deus abençoe ricamente onde estão ligados na internet. Et je salue aussi l'ancien Lucingam. Também saúdo o nosso ancião Lucingam. Ainsi que l'équipe technique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Junto com a equipa técnica em nome do Senhor Jesus Cristo. Nous allons maintenant commencer notre prédication. E agora queremos iniciar a nossa pregação. Que nous utilisons le livre de la Genèse comme base. Que usemos o livro de Gênesis como a nossa base. Reprenons le livre de la Genèse chapitre 49. Sim, vamos retomar o livro de Gênesis no capítulo 49. Verset 1. Versículo 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lemos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jacob appela ses fils et dit. Depois chamou Jacó seu filho e disse: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Écoutez Israël votre père. E ouvi a Israel vosso pai. Verset 25. 5. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. De bénédictions des cieux en haut. Com bênção dos altos céus. De bénédictions des eaux en bas. Com bênção do abismo que está embaixo. De bénédiction de ma mère et du sein maternel. Com bênção dos seios e da madre. Nous ajoutons le deuxième livre. Sim, vamos acrescentar o segundo livro. Toujours dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament. E sempre no Antigo Testamento, mas o último livro do Antigo Testamento. Malachias. Malaquias. Chapitre 3. Malaquias, capítulo 3. Nous prenons le verset 7. Vamos tomando o versículo 7. Voici ce que nous lisons. Eis o que queremos ler. Lisez-moi un peu avec ma vieille Bible ici. Il est écrit, está escrito, depuis le temps de vos pères, diz dos dias dos vossos pais, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vos desviaste dos meus estatutos. Vous ne les avez point observés. E não os guardastes. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Un homme trompe-t-il Dieu? Roubará o homem a Deus? Car vous me trompez. Todavia vós me roubais. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? E dizeis, em que te roubamos? Dans le dîme et les offrandes. Nos dízimos e nas ofertas. Vous êtes frappés par la malédiction. Com maldição sois amaldiçoados. Et vous me trompez la nation tout entière. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. para que haja mantimento na minha casa. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos et Exércitos, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. e eu não vos abrir as janelas dos céus, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. e não derramar sobre vós uma bênção total. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, E até que não haja lugar suficiente para recolherdes. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, E a vossa vide no campo não será estéril, dit l'Éternel des armées. diz o Senhor dos Exércitos. Toutes les nations vous diront heureux, E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, car vous serez un peuple de délices, porque vós sereis uma terra deleitosa, dit l'Éternel des armées. diz o Senhor dos Exércitos. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Mais uma vez que Deus abençoa a leitura da sua palavra em nome de Jesus Cristo. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. E a obra do Todo-Poderoso que te abençoará. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui me bénira. É a obra do Todo-Poderoso que me abençoará. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui nous bénira. E é a obra do Todo-Poderoso que nos abençoará. Pas la société pétrolière qui te bénira. Não é a empresa petrolífera que te abençoará. Pas la politique qui te bénira. Não é a política que te abençoará. Pas le commerce qui te bénira. Não é o comércio que te abençoará. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui bénira les enfants de Dieu. Mas sim é a obra do Todo-Poderoso que abençoará os filhos de Deus. Et de la même manière que nous travaillons dans les entreprises, De igual modo, nós trabalhamos nas nossas empresas pour chercher à tirer des bénéfices, para procurar lucrarmos avec tous les efforts que nous utilisons, com todos os nossos esforços que nós empregamos. faisons pareil dans l'œuvre de Dieu Façamos igual modo na obra de Deus. et nous verrons la main du Seigneur. E com isso nós veremos a mão do Senhor. Il y a plus de malédictions Existe maior du maldição point de vue matériel que les bénédictions. ao ponto de vista material do que as bênçãos. Bien qu'il n'y a pas celui qui est en Christ n'est pas maudit, Apesar daquele que está em Cristo não é amaldiçoado, mais il y a des principes que nous devons respecter. mas há normas que nós devemos respeitar. Comme cela est écrit dans le livre de Timothée, Como aquilo vem escrito no livro de on ne Timóteo, couronne pas la traite s'il n'a pas combattu suivant les règles o atleta, d'athlétisme. o atleta não é coroado se ele não correu de acordo com as normas do atletismo. Et nous aussi, nous sommes des athlètes E spirituels. nós também, na palavra, somos atletas espirituais. Nous devons respecter les règles de Dieu. Devemos respeitar o regulamento ou os regulamentos de Deus. Ces règles-là ne sont pas changées. Esses regulamentos não mudaram. Retournons là où nous avions pris la fois passée, toujours dans les livres de la Genèse, Voltamos de onde havíamos lido na vez passada, sempre aí no chapitre Gênesis, 27. capítulo 27. Cette formule, c'est une formule qui est respectée de Genèse à l'Apocalypse. Esta fórmula é uma fórmula respeitada de Gênesis até Apocalipse. C'est ça même le plan de Dieu. É isso até que é o plano de Deus. À part ça, il n'y a pas un autre. Fora disso, não tem outro. La Bible, nous avons lu dans le livre de Genèse 27, premier verset. Temos lido no Gênesis 27, capítulo 1. Isaac qui était devenu un vieux, ce Dieu était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Perdão, primeiro versículo. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram.
verset 7. 7. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que j'aime et que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Traze-me caça e faz-me guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Et c'est ce qui a été fait. E foi este que o outro fez. Jacob amena la nourriture. O Jacó trouxe consigo o mantimento. Et en amenant cette nourriture, Trazendo a mesma comida, il avait placé la foi dans ce qu'il était en train de faire. ele tinha depositado a sua fé naquilo que ele fez. Écoutez verset 18. Versículo 18. Il y va vers son père et dit, mon père. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. Et Isaac dit, me voici. E ele disse, eis-me aqui. Qui es-tu, mon fils? Quem és tu, meu filho? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú. Je fais ce que tu m'as dit. Tenho feito como me disseste. Lève-toi, je te prie. Levanta-te agora, Assis-toi assenta-te, et mange come de mon gibier da minha caça, afin que ton âme me bénisse. para que a tua alma me abençoe. Jacob avait cette foi en lui. O Jacó tinha esta fé nele. En rendant service à son père, il s'attendait de recevoir la bénédiction auprès de son père. Rendendo serviço ao seu pai. Ele aguardava alcançar as bênçãos do seu pai. Et Isaac jouait maintenant le rôle ici comme notre Dieu. E aqui o Isaac fazia o papel do nosso Deus. Il est typifié Dieu. Ele tipificava o Deus. Et Jacob est typifié moi et toi le chrétien. E Jacó tipificava você e eu sendo cristãos. Et Dieu nous demande de lui rendre premièrement le service avant qu'il puisse nous bénir. E Deus está a recomendar que emprestemos ainda o serviço a Ele antes que Ele venha nos abençoar. Pour la rédemption de nos âmes, il ne nous a rien demandé. Para com a redenção das nossas almas, Ele não requereu nada. C'est sans condition qu'il nous a bénis en nous sauvant, nous accordant les bénédictions spirituelles comme nous l'avions montré. Ele nos abençoou sem condição, conforme nós recebemos isso a vez passada. Mais pour les bénédictions matérielles, Mas a tocante às bênçãos materiais, cela est lié à un service que nous, les peuples de Dieu, nous devrons premièrement rendre à Dieu. aquilo está ligado a serviço em que nós, sendo filhos de Deus, devemos prestar a Ele. Et en rendant service à ce Dieu-là, Rendendo serviço naquele Deus, nous devons appliquer le signe et la foi dans la parole que ce travail que je fais, c'est si ce travail que Dieu me bénira, fait qu'on puisse mettre tout le sérieux dans ce travail. devemos colocar a fé naquilo que nós estamos a render para Deus, aguardando o tempo vindouro, dizendo que Deus poderá me abençoar naquilo que eu faço para Ele. Et quand Dieu nous donnera les jours, Se Deus nos der mais dias, je prendrai même l'apôtre Paul qui dit, vou tomando o apóstolo Paulo que diz: on ne ferme pas la bouche du bœuf quand il foule les grains. não se pode fechar o focinho do boi quando está a calcar o trigo. Et là, l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est parce que Dieu se met en peine de bœuf qui parle de la sorte? Será que, quem está a falar aqui é o apóstolo Paulo, será que Deus dava-se castigo vendo o boi a trabalhar? Il dit non. Ele disse: não, Mais c'est à cause de nous, mas é por causa de nós, des serviteurs de Dieu. servos de Nous Deus. tous ceux qui servons Dieu, nous sommes ses serviteurs. Nós todos que servimos a Deus somos chamados dos seus servos, Puisqu'il nous a établis dans un royaume de sacrificateurs. porque fez de nós no seu reino sacerdotes. Et l'apôtre Paul dit, E o apóstolo Paulo diz: celui qui travaille quem trabalha doit travailler avec espérance deve trabalhar com a esperança d'avoir part de ter a parte de son compte. da sua conta.
Et en servant Dieu, servindo a Deus, nous devons toujours avoir la foi devemos sempre guardar a fé et la révélation e a revelação que les services que je suis en train de rendre à Dieu, a este serviço que eu estou rendendo a Deus. c'est ce service qui me bénira. É este serviço que me abençoará. Et quand Isaac a mangé, Quando Isaac comeu, après avoir mangé, depois dele ter comido, il a invité son fils, rogou seu filho, comme vous pouvez lire cela dans verset 27. conforme você pode ler isso no versículo 27. La Bible, le verset 26 dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. No 26 está dito, e disse-lhe Isaac, seu pai, ora chega-te e beija meu filho meu. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, je sorte verset 28, versículo 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. assim pois te dê Deus do orvalho dos seus e da gordura da terra em abundância. Que tes peuples te soient soumis Sirva-te povos et des nations se prosternent devant toi. e nações se encurvem a ti. Sois le maître de tes frères Sê o Senhor dos teus irmãos et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maudit soit quiconque qui te maudira Bendito seja os que te et abençoarem. béni soit quiconque te E bénira. bendito seja os que te abençoarem. Il a béni. Ele Ça, abençoa. c'est la deuxième phase. E isto é a segunda fase. Le travail, Trabalho, la bénédiction prononcée. a bênção pronunciada. Et si nous prenons le livre, toujours Genèse, nous avançons un petit peu au chapitre 30. Sim, vamos subir no Gênesis capítulo 30. Vous pouvez lire ça. Podemos ler isso. Prenons le fils que le tout dernier verset là. Vamos tomar o último versículo. La Bible dit, A Bíblia diz, verset 43, 43. cet homme devait de plus en plus riche. E cresceu o homem em grande maneira. Et il eut diminué bétail en abondance, de servantes, de serviteurs, de chameaux et des ânes. E teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Chapitre 31, Capítulo 31, premier verset. versículo 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban, Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. que dizia, Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai. Et c'est avec les biens de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. E do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, Viu também Jacó o rosto de Labão, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. e eis que não era para com ele como anteriormente. Alors l'Éternel dit à Jacob, E disse o Senhor a Jacó, retourne au pays de tes pères, torna-te a terra dos teus dans pais ton lieu de e a naissance, tua parentela, et je serai avec e toi. eu serei contigo. Vous voyez, Vamos ver. lui qui avait quitté Ele que tinha saído la terre de ses pères, mais vide, a terra dos seus pais, mãos abanadas, en fuyant même Esaú, fugindo o Isaú, il était parti avec rien, ele foi com nada, mais comme il avait déjà rendu service à son père, mas já que ele tinha rendido serviço a seu pai, c'était déjà une dette qu'il avait encaissée à son père, ele já tinha encaixotado uma dívida et com son o pai. père l'avait béni. E o seu pai tinha lhe abençoado. Et il a dit à Esaú que je l'ai béni, et effectivement il sera béni. E disse a Esaú, o seu irmão mais velho, olha, eu já abençoo o seu menor. Car ele je será lui ai donné abençoado. la bénédiction d'Abraham, puis je l'accompagne. Porque eu lhe abençoado, eu lhe disse que as bênçãos de Abraão possam lhe acompanhar. Et certainement il sera béni. E certamente ele seria abençoado. Et arrivé ici, Chegando aqui, il n'avait rien. não tinha nada. Mais comme il avait déjà la bénédiction de Dieu avec lui, Mas já que ele andava com as bênçãos dentro dele, la parole prononcée par son père devait une réalité. a palavra pronunciada pelo seu pai tornou para ele uma Il allait realidade. de richesse
sa richesse. Ele tornava cada vez mais rico. En telle sorte que son entourage devait encore jaloux de lui. De tal modo que o seu rodeio tornava com ciúme dele. Que cet homme était venu ici mais vide. Mas este homem que veio aqui com a Mais regardez, il a acquis toutes ses richesses. olha como que adquiriu essa riqueza toda. Et tout le monde était devenu jaloux de lui. E todo mundo tornava com rancor dele. Et il pouvait dire que non, il a pris cela dans la richesse de notre Père. É assim que poderiam dizer, ele adquiriu essa riqueza na mão do nosso pai. Mais non, il n'a pas pris ça, il a travaillé. Não tomou de bobeira, mas ele trabalhou. Il a fait 14 ans pour avoir deux femmes, Léa et Rachel. Ele trabalhou 14 anos para adquirir duas mulheres, Raquel e a Leia. Et 6 ans, il a travaillé pour gagner ces bétails. E 6 anos ele trabalhou para conseguir aqueles animais que tinha. Et Dieu a béni son E travail Deus abençoou seu trabalho. parce qu'il avait déjà servi Dieu. Porque ele já tinha servido a Il Deus. avait déjà, donc, Dieu avait déjà une idée envers lui. Deus já andava com dívida para com Jacó. Et la bénédiction d'Abraham l'accompagnait. E a bênção de Abraão lhe acompanhava. Oh, nous, c'est par Jésus-Christ que nous sommes bénis. Enquanto nós cristãos somos abençoados. Et toutes les personnes qui veulent avoir la richesse, E toda pessoa que quer tornar qui veut aller de la prospérité à la prospérité, quer tornar cada vez mais próspero, doit accepter de servir le Dieu Tout-Puissant librement de tout son cœur. deve aceitar servir o Deus Todo-Poderoso liberalmente do seu coração. C'est à ce moment que la bénédiction de Christ, É naquela altura que a bênção do Cristo, les bénédictions du ciel vous accompagnera a bênção do céu te acompanharão et réussira réussir le travail que vous feriez dans ce monde. e que te fará ter o sucesso pelo trabalho que você faz neste mundo. Je pense que nous avons compris cette petite explication. Creio que entendemos esta pequena explicação. C'était ça notre petite introduction. Foi isso a nossa pequena introdução. Vous avez déjà l'image de quoi nous voulons parler. Cada qual já tem o rosto da história que nós queremos. Dans le livre de Luc chapitre 4 verset 25. No livro de Lucas 4:25. Ici, écoutez le témoignage de Jésus-Christ. Aqui ouça pelo testemunho de Jesus Cristo. Qu'est-ce qu'il dit? O que é que ele diz? Je vous le dis en vérité, Eu vos digo em verdade, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. no Israel houve muitas viúvas no tempo de Lia. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, Quando o céu foi fechado 3 anos e 6 meses. et qu'il y a une grande famine sur toute la E terre. que houve uma grande fome sobre toda a terra. Et cependant, Enquanto Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, Elia não foi enviado a nenhuma delas, si ce n'est vers une femme veuve, a não ser a uma mulher viúva Sarepta, de Sarepta, dans le pays de Sidon. na terra de Sidon. Qui parle ici? Quem fala aqui? Le Seigneur O Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Dans ce temps ici, Neste tempo aqui, lui n'était pas en Israël. ele não estava no Israel. Mais pour montrer que c'est lui l'auteur de la Bible, Mas para mostrar que ele que é o autor da Bíblia, même si physiquement il n'était pas là, mesmo que neste corpo não estava lá, mais spirituellement c'est lui qui était le maître de tout ce qui s'est passé. mas espiritualmente ele que era o mestre de tudo que acontecia. Pourquoi le Seigneur devrait-il se référer à Élie et à la veuve de Sarepta? Por que o Senhor tinha que se referir a Elia e a viúva de Sarepta? C'est un fait très important. É fato muito importante. Puisque lui-même a repris cela dans les Écritures. Porque ele próprio tornou a dizer isso na Escritura. Et il a confiné toutes les réalités dans ces 2 versets. E ele confinou todas as realidades nestes 2 versículos. Et si vous voulez découvrir les détails de quoi Jésus voulait nous dire ici, E se você quiser descobrir os pormenores daquilo que Jesus quer nos relatar aqui, c'est à votre intérêt de prendre un roi du 7 partie du verset 8 et regarder ce qui s'était passé. isso é do teu lucro para tomar 1 Reis 18
para ver o que tinha acontecido. Et la frère Branham nous dit, E o irmão Branham diz, Élie se trouvait dans le désert, o Elias se encontrava no deserto, très affamé, com muita fome, sans rien à manger. sem nada para Et comer. l'homme de Dieu dit, pourquoi Élie se trouvait dans cette condition de la famine? E o homem de Deus diz aqui, por que razão que o Elias se encontrava com fome? Il dit parce que Jézabel É porque Jezabel avait consigné son mari Akab tinha impulsionado o de seu ne marido pas verser la dîme dans l'église d'Élie de não colocar o dízimo na igreja de Elias pour qu'Élie puisse mourir de la famine. para que Elias padecesse a fome. C'était un embargo que cette femme avait lancé contre l'homme de Dieu pour l'affaiblir, le décourager, pour ne plus continuer à prêcher contre le système. E isto foi embargo que a Jezabel pôs contra o servo de Deus para que não progredisse no trabalho que ele fazia. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, Está escrito na palavra de Deus, vos pensées ne sont pas mes pensées, vossos pensamentos vos voix ne sont pas mes voix. vossos caminhos não são meus. Jézabel pensait que l'homme de Dieu O Jezabel pensava que arrêterait la mission que Dieu lui a donnée à cause de la nourriture. pararia com a missão que Deus tinha lhe dado por causa de falta de comida. Mais Dieu était au contrôle de la situation. Mas Deus velava toda a situação. Pour être bref, pour Para avancer, abreviarmos, para melhor avançarmos, qu'on a assez de matière à montrer, porque temos muito para dizer. Élie écoute la voix de Dieu lui parle. Elias ouviu a voz de Deus a lhe falar. Qu'est-ce que tu veux ici? O que estás a fazer aqui? Oh, regardez les conditions que j'ai vécues là-bas, donc il n'y a pas moyen. Senhor, olha, assado cozido, as condições que eu vivi aí, não tem como. Et toute personne ou chaque croyant, Toda pessoa, ou cada crente, un chrétien qui ne livre pas ses dîmes et ses offrandes, cristão que não sabe pagar os seus dízimos e ofertas, cette personne ferme l'église pour qu'on ne continue plus à servir le Seigneur Jésus-Christ. esta pessoa manda fechar as portas da igreja para que não se sirva mais ao Senhor Jesus Cristo. Et tu es animé par un même esprit que l'esprit de Jézabel et d'Akab, E és animado com o mesmo espírito de Jezabel e Acabe, qui avait les moyens mais refusait de soutenir l'œuvre, puisque leur souci était de voir la mort de l'œuvre de Dieu. tinha a possibilidade que não se preocupava da obra do Senhor, porque a sua preocupação era de ver a desgraça da obra de Deus. Mais la parole de Dieu dit, Mas a palavra de Deus diz, auprès de notre Dieu, para com nosso Deus, il n'a manqué jamais un témoin, et ce que Dieu a commandé, Dieu le réalisera. nunca falta nenhuma testemunha. O que Deus lhe recomendou fazer, cumpriu-la. Pendant ce temps de la crise générale, Enquanto este tempo temos a crise geral, comme la crise de Covid-19, como a crise de Covid-19, mais il y avait aussi une fille de Dieu mas houve também uma filha de Deus qui croyait en Dieu, que cria em qui Deus, s'était abandonnée à Dieu. que se abandonava em C'était Deus. une veuve. Foi uma viúva. Elle aussi était presque au bout de ses forces. Ela também já estava no desespero. Elle avait mis toute sa confiance simplement en Dieu. Depositou toda a sua confiança em Elle ne Deus savait pas quoi faire. e ela não sabia o que Et fazer. c'était une veuve. E era uma viúva. Et le frère Jésus-Christ dit ici E o Senhor Jesus Cristo diz aqui que les veuves n'en manquaient pas. que a viúva não carecia. Il y avait des veuves aussi en Israël. No Israel houve também viúva. Il y avait aussi des veuves en Sidon. Houve também viúva em Sidom. Mais lui regardait le cœur de ces autres veuves-là. Mas ele olhava os corações daquelas todas viúvas. C'était des veuves, comme dit la parole de Dieu, qui avaient encore la mondialité dans leur vie. Eram viúvas, mas conforme diz a palavra de Deus, elas todas tinham o espírito da mundanidade na sua vida. Ce sont des veuves qui n'étaient pas délivrées. Eram viúvas que não eram libertas. Et Dieu voyait là-bas qu'il y avait sa fille. E Deus olhava no outro lado que houve a sua Écoutez filha. la parole de Dieu, il dit, Houve. A palavra de Deus diz, lève-toi, levanta, quitte là où tu es. saia de onde tu Va estás. là-bas
précisément à Sarepta. vai ali em Sarepta precisamente. Tu trouveras une veuve. Você achará ali uma C'est viúva. elle que j'ai disposée Ela é que eu dispôs pour te nourrir para te pendant alimentar ce temps de la misère. durante este tempo da miséria. Là aussi, la voix son serviteur. Ali também a voz sai do La céu. femme en caisse là-bas. Mas Deus sabia o que havia de fazer lá. Et ce Dieu-là n'a pas changé. E este Deus nunca mudou. C'est pour cela Por isso, nous pouvons lire podemos ler dans le livre de Matthieu 25, no livro de Mateus 25, verset 40, versículo il 40, est écrit: está escrito: toutefois todavia, que vous avez fait ces bonnes choses, a todas as vezes que você fizeste esta où boa vous coisa, avez nourri ceux de mes petits, onde você deram de comer a dos meus filhinhos, chaque fois que vous rendez service à un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, cada vez que você rende serviço a filhinho de Deus ou servo de Deus, le Seigneur Jésus dit: c'est à moi que vous les avez o fait. Senhor Jesus diz: foi a mim que vocês o fizeram. Nous devons apprendre à servir Dieu. Devemos aprender a servir a Deus. Nous, quand nous donnons, nous regardons le visage, Nós, quando demos, primeiro olhamos na cara, nous regardons les nationalités, olhamos pela nous nacionalidade, regardons les dialectes. olhamos pelo dialeto. Mais Dieu dit, le Seigneur dit ici, Mas aqui o Senhor diz: quand vous donnez à quelqu'un qui porte la chemise verte ou marron, dando a alguém que usou camisa verde ou marrom, donnez-le au nom du Seigneur. dai-lhe isto ao nome do Senhor. Et quand vous donnez à la personne, Dando isto na ce pessoa, n'est pas l'homme que tu as donné, mais c'est au Seigneur Jésus que tu as donné. não é no homem você acabou de dar, mas é ao Senhor Jesus Cristo que tu deste. Et pourquoi le Seigneur a envoyé là-bas? E por que o Senhor lhe enviou ali? Pourquoi seulement une veuve? Por que somente uma viúva? Romains chapitre 6, Romanos capítulo 6, verset 1er, nous lisons. versículo 1, vamos ler. Qu'est-ce que Romains nous dit? O que nos diz aqui o livro de Romanos? Romains chapitre 6. Romanos capítulo 6. Prenons même verset 3 Vamos tomar o versículo 3 pour gagner le temps. para melhor. Ignorez-vous, vous tous, ceux qui avez été baptisés en Jésus-Christ, et c'est à sa mort que vous avez été baptisés. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nous avons été baptisés avec lui. Fomos batizados com ele. Attendez un peu, s'il vous plaît. Sim, por favor, aguardai pouco. Prenons Romains 7, Tomamos Romanos 7, premier verset. versículo 1. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il y vit. que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Écoutez verset 2. Ouça. Ainsi, une femme mariée liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, Mais si le mari meurt, mas morrendo o marido, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. está livre da lei do marido. Si donc elle dit vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. elle sera appelée adultère. Sim. Ainsi, si le mari meurt, Mas morrendo o marido, elle est affranchie de la loi. livre está da lei. De sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un E homme. assim não será adúltera se for de outro marido. Et la veuve de E Sarepta, a viúva de Sarepta c'est le type é o tipo de chaque de croyant. cada crente. Comme nous pouvons lire Como podemos ler dans le livre des Éphésiens chapitre 5, no livro dos Efésios, capítulo 5, verset 32. versículo 32. L'apôtre Paul a dit, Apóstolo Paulo diz: ce mystère est grand. grande é este mistério. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. L'épouse de Jésus-Christ A esposa de Jesus Cristo est représentée par la veuve de Sarepta. é representada pela viúva de Sarepta. Tu ne peux pas devenir l'épouse de Christ si votre premier mari n'est pas encore mort. Você não
não pode tornar a esposa de Jesus Cristo enquanto seu primeiro marido ainda não está morto. Puisque ton premier mari exercera son pouvoir sur toi. Porque o teu primeiro marido exercerá sobre ti o seu poder. Et si Jésus vient te solliciter, donc tu l'acceptes, tu vas devenir une polyandre. Se Jesus vier te solicitar, então você vai tornar uma mulher de dois maridos. Tu vas être un homme et une femme et deux maris à la fois. Você vai ser uma mulher com dois maridos. Oh, selon la parole de Dieu, ne peut pas servir de maître à la fois. Enquanto a palavra de Deus diz, ninguém pode servir dois senhores numa só vez. Você amará on méprisera l'autre. E odiará o outro. Voilà pourquoi même nous, Eis a razão, mesmo nós, dans ce message, nesta mensagem, nous ne croyons pas à la pratique de la polygamie. não acreditamos na prática da poligamia. Et frère Franck dit, nous ne enseignons pas et nous ne le pratiquons pas. Nós nunca o ensinamos e não a praticamos. Puisqu'elle n'est pas conforme au plan de la rédemption. Porque a poligamia não está de acordo com o plano da redenção. L'homme est le type de Christ. Você que é o tipo do Cristo. Et Christ n'est pas polygame. E Cristo não é polígamo. Et pourquoi nous devrons être des polygames? E por que nós devemos ser polígamos? Mais toi seras de côté. Vamos colocar de lado. Suivez bien aimé dans le Seigneur. Segue bem amado Senhor. La nature doit nous enseigner à comprendre le spirituel. A natureza deve nos ensinar a entender o espiritual. Pour que Christ exerce son influence sur ta vie, para que Cristo exercita a sua influência sobre tua vida, il faut que ton premier mari meure. É preciso que mora primeiro o teu marido. Ton premier mari c'est le monde. E o teu primeiro marido é o mundo. Il doit d'abord mourir en toi. Primeiro deve morrer em ti. Rester privé de la mondanité. Tornar privado da mundanidade. Et de l'incrédulité. E da incredulidade. Alors en ce moment, Christ peut venir te solliciter en mariage. Cristo virá para te solicitar em casamento. Sachant que tu es libre. Sabendo que você et si tu l'acceptes lui en mariage. E se tu lhe aceitar em casamento, il devient ton chef. Ele torna seu chefe. C'est lui qui doit te commander. Ele é que vai te comandar. Et la fois passée, on avait lu la raison même, là où frère Branham en parle. E a vez passada tínhamos lido a razão onde até o irmão Branham falou. C'est pourquoi frère Branham dit dans la prédication. Por isso é que o irmão Branham diz na pregação intitulada la communion. A comunhão. On avait déjà dit cela une fois ici, mais je relis encore. Nós já havíamos lido isso uma vez aqui, mas vou reler. La communion de 1956. A comunhão pregada em 1956. Paragraphe 4. Parágrafo 4. Ele diz. Suivez. Segue. Le plus grand miracle qui ait jamais été accompli. O mais grande milagre que nunca se cumpriu, c'est le fait pour Dieu de prendre quelque chose, é o fato para Deus de tomar alguma coisa, le transformer, a transformar et le restaurer, e a restaurar. C'est juste comme quelqu'un qui prendrait un animal, é certo como alguém que tomaria um animal et laisserait tomber une petite goutte d'eau, e lhe deixar cair uma gota de água sur un cochon, sobre porco, et le changerait à un agneau par un procédé scientifique. Ele mudar a cordeiro pelo procedimento científico. C'est ça le miracle. É isto aí o milagre. Un changement complet de la nature. Uma mudança completa da natureza. Un changement complet des appétits. Uma mudança completa dos apetites. Des habitudes. Dos hábitos. Et de tout. E de tudo. C'est ce que Dieu fait en sauvant un homme du péché. É o que Deus faz salvando homem do pecado. Il change toute sa constitution. Ele muda toda a sua constituição. Toute sa nature. Toda a sua natureza. Oye, sa nature nangai. Esta é minha natureza. Non, nous cherchons la nature qui est identique à la parole. Nós buscamos uma natureza idêntica à palavra. Nature qui ne se conforme pas à la parole. Toda natureza que não condiz com a palavra n'a pas encore rencontré la parole. Ainda não se encontrou com a palavra. Puisque la parole de Dieu a le pouvoir de transformer ta nature. A palavra de Deus tem o poder de transformar a tua natureza. De te changer. De te mudar. D'un lion sauvage. Leão selvagem. À un agneau doux. A uma cordeira,
uma ovelha mansa. C'est pourquoi il y a trop de bagarres, Por isso é que se encontra muita trop turbulência, de querelles, muitas contendas, trop de divisions. muitas as divisões. Pourquoi parmi les frères et parmi les couples, Porque no meio dos irmãos, no meio do lar, nous ne sommes pas encore été transformés par la parole. é porque ainda não sofremos a transformação. Et la pela nouvelle palavra. naissance, E o novo c'est nascimento. ça le changement. É isso aí a mudança. Tu n'as pas droit de dire que tu es né de nouveau si tu n'as pas été changé de ta vieille nature à la nature de la parole. Você não pode dizer porque és novo nascido, enquanto a sua antiga natureza ainda não saiu em ti. Des personnes non régénérées Pessoa não regenerada ne seront pas capables de servir le Seigneur. nunca serão capazes de servir o Senhor. Puisque la chair exercera son pouvoir. Porque a carne vai exercitar o seu poder. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. Por isso o novo nascimento é a morte em si. C'est-à-dire la chair meurt pour que l'esprit prenne la vie. Quer dizer, a carne morre para que o Espírito venha tomar a vida. Pour que la parole puisse bien te contrôler. Para que a palavra consiga melhor te controlar. Et c'est un miracle plus grand E é maior milagre. que n'importe quelle sorte de miracle ou de guérison divine. É maior milagre do que todo tipo de milagre ou cura divina. Et par la grâce de Dieu, E pela graça de Deus, j'ai vu tout ce de quoi je pouvais jamais penser eu vi tudo que eu não poderia nunca pensar. et dont j'ai entendu parler, E que ouvi falando, être accompli par notre Seigneur Jésus, se cumprir pelo nosso Senhor Jesus. même la résurrection des morts, Mesmo a ressurreição de mortos, après qu'ils étaient morts, depois de que tenha sido morto, mais à mon avis, mas no meu ponto, le salut c'est le plus grand miracle. a salvação é o maior milagre. Changer quelqu'un c'est plus que ressusciter un homme qui est mort 3 jours passés. Mudar alguém é mais do que ressuscitar alguém que morreu há 3 dias para cá. Et ce pouvoir E aquele poder qui peut prendre un corps décomposé, que pode tomar corpo, le remettre dans son bon état frais. lhe remeter no seu fresco estado. Quand que cela fera-t-il si cette parole rencontre un cœur disposé? Aquilo faria o quê? Se a palavra encontrar coração tão disposto. Et pour être bref, E para abrir, le plus grand miracle que Dieu commence dans l'homme, o maior milagre que Deus começa no c'est homem de te changer. é de te mudar. Avoir le salut, c'est être changé. Ter a salvação é ser transformado. Et le salut s'appelle le Zoé. E salvação é chamada Zoé. Et le Zoé signifie la vie de Dieu lui-même. Zoé significa a própria vida do Et la próprio vie Deus. de Dieu ne peut prendre la place en toi que si ta vieille vie du passé morte. E a vida de Deus só pode entrar em você uma vez que a sua antiga vida já passou, já morreu. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore mort, Hoje você ainda não sofreu esta dans morte. la vie charnelle, Vida tu carnal. dois savoir que tu n'es pas une veuve de Sarepta. Você deve saber que não é chamada viúva de Sarepta. Qui est une veuve de Sarepta moderne? Quem é que uma viúva de Sarepta C'est moderna? cette personne que la parole de Dieu a changé ses attitudes, ses comportements, ses pensées et les modeler, l'identifier avec la parole de Dieu. É aquele que sofreu mudança na sua natureza, nos seus hábitos, no seu comportamento e que se condiz com a palavra de Deus. Comme nous pouvons lire cela dans le livre de Luc, Jacques chapitre 1er, Como podemos ler no Tiago, capítulo 1, verset 22. versículo La 22. Bible dit, Bíblia diz, mettez en pratique la parole e ser cumpridores da palavra. et ne vous bornez pas à l'écouter E não somente ouvintes, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. enganando-vos a vos mesmos. Car si quelqu'un écoute la parole Porque se alguém é ouvinte da et palavra ne la met pas en e pratique, não cumpridor, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage é naturel semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. et qui après s'être regardé s'en va Porque se contempla a si mesmo e vai et oublie aussitôt quelle est
il était ou comment il était. E logo se esquece de como era. Jacques 2, Tiago 2, verset 20. versículo 20. Il dit, Ela diz: veux-tu savoir, ô homme vain, Mas, ó homem vão, queres tu saber que la foi sans les œuvres est inutile? que a fé sem as obras é morta? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres Vamos a ver que a fé agia nas obras et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. e que pelas obras a fé foi rendida Est-ce que tu perfeita. peux dire Amen et là vous écoutez la parole Será de que Dieu? pode dizer amém onde está a ouvir a palavra de Deus? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. É assim que se cumpria o que diz a Escritura. Abraham écrit à Dieu Abraão creu em Deus et cela lui fit imputer à e justice aquilo foi lhe imputado à et il fut justiça. appelé ami de Dieu. Foi chamado amigo de Deus. Vous voyez que l'homme est justifié par les E œuvres o homem é justificado pelas et non obras par la foi seulement. e não somente pela fé. Ah ben la prostituée E de igual modo Rabi, a meretriz, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? não foi também justificada pelas obras. Lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin. Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Écoutez la fin. Ouça, Comme le corps sans âme est mort, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, et même la foi sans les œuvres est morte. assim também a fé sem obras é morta. Souvenons-nous de la veuve Sarepta. Lembremos da viúva de Sarepta. Veuve de A Sarepta viúva de Sarepta n'était pas une genre de chrétienne comme d'aujourd'hui não era um gênero de crente como o de hoje, qui croyait qu'il n'était pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu. que crê, mas não era capaz de colocar na prática a palavra de Deus. Nous avons besoin et Dieu a besoin Precisamos nós, e Deus precisa, d'une église qui est complètement changée uma igreja completamente et transformada, qui est capable de mettre la parole et qui l'écoute en action. que é capaz de colocar na prática a palavra que ela ouve em ação. Dans ce monde, Neste mundo, on nous a donné l'exemple d'Abraham. nos deram o exemplo de Abraão, Bon, excusez moi, Mouké. Papa, si cet exemple est Abraham. nos deram aqui o exemplo de Abraão. Montazaka na mona ne moko. Alguém que só tem apenas único filho. Boko bisanga tazaki na bango mibale. Você não poderá me dizer que teve dois filhos, Mais não. mosusu ana bota maki na posa na ete. Aquele outro foi gerado, não era sua própria vontade. Aza mwana ya accident, mwana interpretation ya Sarah. Foi filho de acidente porque saiu através Mais l'enfant de la promesse oya bandaki kozela. Tout au long de sa vie, c'était Isaac. Mas o filho da promessa que ela guardava a vida toda foi Isaac. Aboti mwana wana sebeli. Nascendo este filho se alegrou, Akumisi nzambe. agradeceu a Deus. Kaka nzambe oyo apesaki ye mwana wana. O mesmo Deus que lhe deu o Isaac Ake koyebisa ye alobi. foi lhe dizer: Bobela ngai mwana na wana apesa ngai ye mbeka. mata por mim aquele teu filho e sacrifica ele para mim. Abraham akoki kotuna Ismaele. O Abraão, será que podia perguntar ao Nzambe Ismael? adise ete mwana no oyo olingaka mingi. Deus lhe disse: não, o teu filho que você ama muito. Est-ce qu'Abraham avait discuté? Será que o Abraão discutiu? Adiscutaki te mpona nini? Não discutiu com Deus. C'était un croyant O véritable Abraão era um crente qui verdadeiro. était prêt à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Estava pronto a colocar na prática o mandamento do Senhor. Et pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu rencontre-t-il des difficultés de mise en pratique? E por que hoje a palavra de Deus encontra dificuldade para ser posta em prática? La parole de Dieu prêchée aux gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. A palavra de Deus é pregada às pessoas que ainda não sofreram novo nascimento. Azui pe kaka mwana na yo analingaka. Tirou também aquele seu filho que C'est ama. là doit encore nous enseigner. E isso é para nos ensinar mais. Bapesaka nzambe offrande de jeté. Não é dado uma oferta de lesão para Deus. Soko lingo salela Se nzambe. você quer servir a Deus, Rendez Dieu un meilleur service. rende a Deus um melhor
melhor serviço. Se você quer pregar, prega a sã doutrina. Se você quiser ofertar a Deus, ofereça-lhe a coisa bem bonita. Não é porque você, no meio dos seus sapatos, escolheste um sapato que o calcanhar já foi descomposto é que vai dar ao servo de Deus. Não é isso. Aquela tua veste que está desbotada, que você próprio já não gosta de usar, é que você vier te oferecer a Deus. C'est pour cela même si on t'a dit offrande au Pessah, ils ont déché par rapport au Namongo et au Simba. Por isso, se nós averiguarmos as ofertas que você tem dado, são as ofertas de migalha ou de sobejo em relação ao dinheiro que você tem. Parce que yo tira camote mes aponayo. Porque o dinheiro que você guarda, aquilo é para você. Enquanto estás a fechar as mãos contra Deus, esquecendo, foi Ele quem deu Isaac. Estamos a chegar paulatinamente. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Aos Hebreus 2, segunda parte. Paragraphe 110. Parágrafo 110. Maintenant, mes amis, écoutons-lui, le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Agora, meus amigos, ouvimos o Espírito Santo que fala no nosso meio. Qui accomplit de divers miracles et des signes. Que cumpre variedade de milagres, sinais. Et de prodiges. E prodígios. Ouça o irmão Abraão dizer. Ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Não passemos no alto como fosse evento ordinário. Alors, rappelons-nous que Jésus-Christ. Lembremos-nos que Jesus Cristo, le même hier, aujourd'hui, pour toujours, o mesmo ontem, hoje, para sempre, qui confirme sa parole, que confirma a sua palavra. Nous devons faire cela. Nós devemos fazer aquilo. S'il vous plaît, faites-le. Faça-lhe. Prenez garde. Tome cuidado. Que toutes les autres choses soient secondaires. Que todas as restantes coisas para ti sejam secundárias. Même votre foyer. Mesmo teu lar. Soit secondaire. Seja secundário. Votre mari. O teu marido. Soit secondaire. Seja secundário. Votre femme. Tua mulher. Soit secondaire. Seja secundário. Vos enfants. Vossos filhos. Soit secondaire. Seja secundário. Quoi que ce soit. Embora que seja, mettez-lui, mais quoi que ce soit votre travail, mettez au second plan. Qual que seja o teu trabalho, coloca o teu trabalho em segundo lugar. E placez Dieu en premier. Coloque Deus em primeiro. Est-ce que tu peux dire amen là? Vous êtes là? Mettez Dieu en premier. Coloque Deus em primeiro. Le reste en deuxième position. É segundo. Même toi-même, tu ne dois pas être le premier devant la parole. Mesmo você próprio, o teu corpo, você não pode colocar em frente da palavra. Toi et tout ce qui t'appartient dans la deuxième position. Tu próprio e toda a tua pertença esteja na segunda posição. Frère Branham vous dit. O irmão Abraão diz. Vous dites Frère Branham. Você diz, irmão Branham. Dieu avant même mes enfants. Comment? Dieu avant même mes enfants. Ah, Deus antes dos meus filhos. Oui, avant n'importe quoi. Sim, senhor, antes de qualquer coisa. Placez Dieu en premier. Coloque Deus em primeiro. Placez-le en premier lieu. Coloque Deus em primeiro lugar. Paragraphe 111. Parágrafo 111. Ele descendit un jour de la montagne. E Elias descia dia no monte. Et il était un ange. E era anjo. Un messager. Mensageiro. Un prédicateur loin de Dieu. Pregador ungido de Deus. Et il trouvait une veuve qui ramassait des morceaux de bois. E achando uma mulher que apanhava 2 lenhas. Il lui dit, va, bouille-moi un petit gâteau. Disse-lhe, mulher, vai, cuida-me fatia de bolo. Et va me chercher un peu d'eau. E vai buscar por mim bocado de água. La veuve dit, a viúva disse, ton âme est vivante. A tua alma está viva. J'ai juste assez de pâte de blé pour préparer une petite galette. Eu tenho apenas punhado de trigo para cozinhar
cozinhar bocado de bolo. Et je n'ai pris qu'une petite, un peu d'huile comme matière grasse pour faire le mélange. Eu só tenho uma pequena quantidade de óleo para fazer. Et je ramasse des morceaux de bois. Eu estou apanhando 2 lenhas. Et cet ancien mode était semblable à la manière indienne qui consiste à croiser les morceaux de bois. E esta era a antiga moda indiana que consistia em empanhando lenha Et de le faire brûler à partir du milieu. e fazendo queimar desde o meio. En les rapprochant au fur et à mesure qu'il brûle. Quer dizer que aproximando cada tisão para dar mais ardor no fogo. C'est le type de la croix. É o tipo da cruz. Tant de fois j'ai fait de feu de chats comme cela. Enquanto muitas vezes que eu fazia fogo como assim. Mais il lui dit, Mas ele ia... maintenant, la femme dit, maintenant je vais cuire ce petit gâteau pour moi et mon garçon. A mulher disse: e agora que eu vou fazer esta fatia de bolo para mim e o meu moço, Mon bébé. meu bebê, Et nous allons les manger. e comendo Après quoi nous mourrons. depois de que morreremos. Il y avait une sécheresse Houve uma seca qui avait duré 3 ans et 6 mois. que durava 3 anos e 6 meses. Il n'y avait pas de l'eau ni part. Não havia água nenhuma. Et ce prophète est sévère. E este severo profeta, Regardez cette femme droit aux yeux olhando direto dos olhos desta mulher, et dit va d'abord disse: vai primeiro me cuire un gâteau. me cozinhar bolo. Dieu d'abord. Primeiro é Deus. Tshisekedi tama bazabana kozala propagande naye. O Tshisekedi, quando fazia suas propagandas, Le père avakufa tikela biso slogan moko pe le peuple d'abord. o Tshisekedi, o pai, antes de morrer, ele tinha nos deixado lema, quer dizer, primeiro o povo. Mais pour nous les chrétiens, notre devise, Mas para nós cristãos, o nosso lema, notre propagande, a nossa propaganda, Dieu d'abord. Deus primeiro. C'est-à-dire Dieu avant toi, Quer dizer, Deus Dieu antes de avant ta femme, Deus antes da Dieu sua mulher. avant ton mari, Deus antes do teu marido. Dieu avant tout le monde, Deus antes de todo Dieu d'abord. Deus Et primeiro. chaque vrai croyant E cada verdadeiro crente doit garder cela dans son cœur, deve guardar isso no seu que coração. mon travail est d'abord à Dieu. Que o meu trabalho primeiro vai Deus. Quel ordre pour un homme de Dieu de dire à une veuve qui mourait de faim. Que ordem a ser de Deus dizer a uma mulher que morria de fome, De le nourrir lui en premier lieu. de lhe dar de comer a ele o primeiro. Comment que na pasteur azanga motema mawa na mabapia bato bana babongo te moto apeka bweme yazolinga no mwambongo ngo bapesa ye nano. Mas que tipo desse pastor sem misericórdia? Nós que somos coitados, não temos dinheiro, mas está vindo nos pedir esse bocado que temos para cozinhar para ele primeiro. C'est ça le plan de Dieu. É isto o plano de Deus. Dieu d'abord. Deus primeiro. Cometera jamais machinité. Não computalize para Deus ainda. Começa só com bonga. Calculatrice na yo na makambo nzambe tia pembeni. Você cristão, se você quiser ter o sucesso no seu comércio, tira ainda a tua máquina calculador, coloca de lado Deus em primeiro. Qu'est-ce que Élie ajouta-t-il? O que ele acrescentou? Ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor. Le pot ne se videra point. O vaso nunca Et ficará la vazio. crise ne séchera pas non plus. E o cântaro ou o pó nunca vai secar. Jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Até que vier a chuva na terra. Et frère Branham O Olobi, Abraão diz: Dieu d'abord. Deus primeiro. Gaia batote c'est frère Branham. Eu não. Dieu d'abord. Abraão, primeiro é Deus. Et elle entra. E então Elle fit d'abord cuire ce petit gâteau. fez ainda, quer dizer, cozinhou primeiro essa fatia de bolo Et va donner d'abord au e prophète. veio primeiro dar ao profeta. Et elle retourna. E ela voltou Et en cuit un autre. e cozinhou mais uma fatia de Et bolo. un autre. E outro. Et un autre E encore. outro mais. Et un autre. Outro. Et le pot ne se vida jamais. E no vaso o trigo nunca acabou. Et la cruche non plus ne devenait
jamais sèche. E o óleo também nunca secava. Jusqu'au moment où Dieu envoya la pluie sur la terre. Até o tempo que Jesus mandou chuva na terra. Pourquoi? Por quê? Elle a mis Dieu avant ses enfants. Ela pôs Deus em primeiro mais do que os seus filhos. Elle a mis Dieu avant n'importe quoi d'autre. Ela pôs Deus antes de outra coisa. Elle s'est d'abord occupée du royaume de Dieu. Ela se dedicou primeiro do reino de Deus. Écoutez, Ouça. Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Deus deve ocupar o primeiro lugar no teu coração. La première place dans votre vie. Primeiro lugar na tua vida. La première place dans tout ce que vous faites le premier. E o melhor lugar é o primeiro. Écoutez, de tout ce que nous avons. De tudo que nós possuímos. Tudo que nós possuímos. C'est Dieu d'abord. Primeiro é Deus. Il le mérite. Ele merece. Oh, béni soit son nom. Oh, bendito seja o seu nome. Voyez? Vedes? Paragraphe 115. Parágrafo 115. Oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Enquanto nós devemos buscar a vontade de Deus. Pas la faveur de notre voisin. Não é o favor do nosso vizinho. Pas la faveur de nos enfants. Não é o favor dos nossos filhos. Pas la faveur de votre mari. Não é o favor do seu marido. Pas la faveur de ta femme. Não é o favor da sua mulher. Mais cherchez premièrement la volonté de Dieu. Mas busque primeiro a vontade de Deus. Faites cela d'abord. Faça primeiro aquilo. Alors, Então, tout le reste, o restante, la volonté de ta femme, a vontade da la tua volonté mulher, de tes a enfants, vontade do seu de filho, ton mari, do teu marido, se conformeront après. vão se conformizar depois. Mais Dieu en premier. Mas Deus em Oh, primeiro. si j'avais le temps, j'allais vraiment beaucoup insister. Ou se eu tivesse tempo, havia muito insistir. Quelle révélation du Saint-Esprit que Dieu nous révèle à travers les paroles sorties de la bouche de Branham. Que revelação é esta que Deus nos deu através da revelação do seu profeta Abraão? Vous voyez pourquoi le Seigneur s'est rappelé de cette veuve de Sarepta? Sabem por que Deus se lembrou daquela viúva de Sarepta? C'est-à-dire elle avait des caractères marqués dans sa vie. Quer dizer que ela teve caráter, caráter assim atraente na sua Et ça a marqué toute l'histoire de la Bible. E aquilo marcou toda a história da Bíblia. Oh peuple de Dieu. O povo de Deus. Est-ce que sommes-nous prêts Será que somos prontos à placer en premier lieu? a colocar Deus em primeiro lugar? Est-ce que nous le sommes? Será que estamos? Et voici le temps qu'il faut remettre Dieu en première place. És o tempo no qual nós devemos colocar Deus. Car selon la promesse de Dieu, Porque segundo a promessa de dans Deus, Matthieu 17, verset 11, Mateus 17 e 11, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Elias deve vir restaurar todas as Et coisas. souvenez-vous que ces choses chez Sarepta, il y a pendant que le ministère d'Élie était opérationnel. E lembram-se dessas coisas. Estas coisas eram operacionais no ministério de Elias naquela época. Aujourd'hui, la veuve de Sarepta est ressuscitée. Hoje a viúva de Sarepta está ressuscitada. La veuve de Sarepta, c'est nous l'épouse de A parole. viúva de Sarepta somos nós a esposa da palavra. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, Por isso é que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nous pouvons lire à partir du verset 29. podemos ler a partir do versículo 29. Lisons. Leamos Actes des Apôtres 3, 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 29. La Bible dit: A Bíblia diz, Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. perdão, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Nous devons nous repentir pour permettre à Dieu d'occuper la première place dans notre vie. Devemos nos arrepender na nossa vida para permitir Deus tomar o primeiro lugar na nossa vida. Écoutez, le verset 20 dit, verset 20 dit que 20 diz, afin que l'état de rafraîchissement vienne. e envie ele a Jesus Cristo que já dantes. Soki tobongwani malamu malamu, Se nós nos convertemos divinamente, tozela ntango ya kitoke kolanda biso. vamos aguardar o tempo de refreio. Vai nos Le temps de acompanhar. rafraîchissement vient de la part du Seigneur. O tempo de descanso só vem da parte do Senhor. Na nsima na kobongola motema, Depois de você ta malamu ekouti epai na nzambe efradife ye la yo. com o tempo
tempo de descanso só virá do Et Senhor. maintenant, c'est ton temps de rafraîchissement. Agora é que é o teu tempo de descanso. Et de qu'il refreio. envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. E que o que vos foi destinado, Jesus. Verset 21, que les cieux doivent recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Qual convém que o seu mantenha até ao tempo da restauração de tudo. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Os quais Deus falou pela boca de todos os seus santos. Et nous profetas. sommes au temps de rétablissement. Estamos no tempo de restabelecimento. Avant que Jésus revienne, Antes que retorne Jesus, elle doit trouver l'église qui est sur la terre. ele vai encontrar a igreja que está na terra. Prendre soin de l'œuvre missionnaire comme fit la veuve de Sarepta. Cuidando da obra missionária conforme fez a viúva de La Sarepta. veuve de Sarepta avait reçu Élie et le message d'Élie. Il a mis cela en pratique. A viúva de Sarepta recebeu Eli, o profeta, e a mensagem de Elia e a colocou em prática. L'église a aussi reçu Élie avec le message d'Élie qui rétablisse toutes les choses dans la place originale. A igreja recebeu Elia e a mensagem de Elia no lugar da restauração na sua vida. Oh, bien aimé. Bem amado, Totanga qui mo sabon mi kolele kaki. dias atrás lemos o profeta. On dirait que Élie akendaki mpona kobomisa mama wana. Tipo que Elia foi para matar aquela mulher. Kobotola ye mwali bana ya zalaki nango. Lhe arrebataram o pão que teve. Yango ndenge mpe bandimi tokanisaka lelo bongo. É o que muitos crentes pensam hoje. Soki opesi nzambe c'est-à-dire okomi mpiaka mboka ezalaki ekei. Se você oferecer algo a Deus, você vai estar a pensar tipo que vai se Mais emprestar. frère Branham dit c'était le contraire. Mas o irmão Branham diz foi o Élie contrário. n'était pas envoyé pour appauvrir la femme ou tuer la femme. Elia não foi enviado para empobrecer ou matar Au a mulher. contraire, c'est par lui que la femme a survécu. Ao contrário, foi através de Elia que a mulher sobreviveu. Et comment? E como? Parce que elle a su servir Dieu en première place. Porque ela pôde servir Deus em primeiro lugar. Donc ça, la message oyo. Trabalhemos para com esta mensagem. To soutenir yango na bandako na biso mituka na biso mbongo na biso na vie na biso message oyo yango nde ekobongisa biso ekobokola biso ekobatela biso mpe komema biso na lolo. Sustentamos esta mensagem pelas nossas casas, pelas nossas viaturas, pelo nosso dinheiro, porque através desta mensagem é que um dia nós chegaremos a ponto de subirmos para o céu. Psaume chapitre 50. Salmos capítulo 50. Cette femme, frère Branham alobi, elle a muta komonaka c'est comme ici nde yendeli nde mwasi ana bandaki ko soutenir, mais frère Branham alobi cette femme avait soutenu la parole puisque parole était yamaka toujours à travers un homme. Vendo aqui que tipo que o Elia é que estava a sustentar esta mulher, enquanto é a mulher que sustentava o Elia, porque a palavra de Deus só deve ser sustentado pelo servo de Deus. Soutenons l'œuvre du Seigneur. Sustentemos a obra do Senhor. Psaume chapitre 50, Salmos capítulo 50, verset 10 à 13. 10, 13. La Bible dit que tous les animaux des forêts sont à moi. A Bíblia diz, porque meu é todo o animal da selva, Toutes les bêtes des montagnes par milliers. e o gado sobre milhares de montanhas. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Conheço todas as aves de Et monte. tout ce qui se met sur les champs m'appartient. Minhas são todas as feras do campo. Si j'avais faim, Se eu tiver je ne te fome, le dirais pas. não te diria, Car le monde est à moi pois meu é o mundo, et tout ce que les renferme. toda a sua. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Comerei eu carne de touro, Est-ce que je bois le sang de bouc? ou beberei sangue de bode? C'est une question. Uma questão. Est-ce que Zambali a Kambongo a 10 000 francs? Será que Deus gasta dinheiro de dízimo e oferta? Zambali a Kanyangote. Deus não gasta esse Puisque dinheiro, Yende Colombongo. porque Ele é que é o dono do dinheiro. Yende Colo richesse. Ele é que é o dono da. Nini ya sangi pona senga biso to pesa. O que é que ele falta para pedir a nós? Et retournons dans notre écriture de Malachie chapitre 3. E voltemos na nossa escritura de Malaquias 3. Totanga cha partir verset 7. Nós lemos no Kuna chamba za kobenga biso nyonso miibi.
Ali Deus nos trata todos de ladrões, de gatunos. Estamos a mentir a Deus, diz os servos, pregador todo até. Ela que disse, já saímos da linhagem da palavra há muito tempo. E o irmão Abraham diz um retrogrado. Não é só aquele que não vê mais. Mas um retrogrado é alguém que já não vive pela palavra de Deus. Lorsque tu ne vis pas la parole, tu es déjà un rétrograde. Quando o irmão já não vive a palavra de Deus, você é chamado retrogrado. Et en relisant dans le livre de Malachie, lendo de novo no livro, Dieu appelle les dîmes et les offrandes. Deus chama para trazer dízimos. C'est pour que lui utilise ça. É para que ele use? Non. Não. Il dit c'est pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Ele diz para não faltar comida na sua casa. Car dans cette maison il y a des ouvriers. Porque nesta casa tem obreiros. Conforme eu tenho dito, o dízimo não faz parte. Também não é do pregador, mas é de Deus. Ele pediu isso para cuidar dos personagens das... Ele disse aqui, se nós cumprimos dando conveniente ele vai nos abençoar abundantemente conforme abençoou Jacó. Quando Deus te abençoar, todos vão tornar zangados contra você. Mas a Bíblia diz, ele próprio vai cuidar daqueles homens. Você negar pagar isso será ferido de maldição. Os irmãos da sã doutrina, muito choro. E puis qu'est-ce qui est la base? E qual é que está na base do choro? Ou porque crise. É roubalheira, quer dizer, mau coração na obra de Deus. Estamos a colocar nossas mulheres, nossas famílias antes do reino de Deus. Mais j'ai confiance qu'à partir de ce soir, mas eu tenho confiança a partir desta tarde. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nunca vai passar em segundo lugar. A palavra de Deus merece o primeiro lugar. Prenons la question et réponse. Vamos tomar a pergunta e resposta. Prenons d'abord Dieu mal compris. Vamos aí na réponse. Vamos tomar Deus Dieu mal compris. Deus mal entendido. Uma boa pregação. Deus mal entendido. Dieu mal compris. Paragraphe 111. Parágrafo 111. Dieu mal compris. Deus mal entendido. Prêcha 1961. Pregado em 1961. Écoutez. Frère Branham a lobby. O irmão Branham diz o seguinte. La Bible dit dans Malachie au chapitre 3, chapitre 3. A Bíblia diz no Malaquias 3, apesar do Branham ter dito capítulo 4, mas está aqui no capítulo 3. Ele é homem falível como eu, pode se falhar. Ele não é Deus. Mas Jesus é que não falha. Un homme trompe-t-il Dieu? Homem pode enganar a Deus? Pensa aí resposta, mas tu mute. Dá-lhe a resposta. A pergunta é direcionada a você. Pensa jamais resposta. Dá a resposta a Deus. E vous dites à quoi t'avons nous trompé? E você diz em que te enganamos? Na coragem nossa. Com todo o ânimo. Outra resposta. Ouça a resposta. Dans les dîmes et les offrandes. Dízimos e ofertas. Fugou disso, mano. Agora fala mais. Apportez à ma maison du trésor. Trazei quer dizer, todos os dízimos à casa do tesouro. Toutes vos dîmes et offrandes. E ofertas. Et mettez-moi à l'épreuve. E colocai-me na prova. Dit l'Éternel.
diz o Senhor. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits de cieux. E se eu não vos abrir a janela do céu, Et si je ne répars pas sur vous la bénédiction en abondance. não derramar sobre vós uma bênção. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour garder les bénédictions. Noutra linguagem, você vai se saciar das bênçãos de Deus. Não haverá mais lugar que vai estar vazio. 112. Frère Branham alobi, voilà un défi Eis aí desafio pour n'importe quel individu. para qualquer indivíduo que seja. Oyo alingi abonga. Quem quer tornar Oyo alingi azala na bomengo. quem quer tornar rico, Que même le pango ne kokaka kobomba ta bituka to koma koke kobombisa kange pa ba frère. mesmo no teu quintal, não tem espaço para você albergar a sua viatura, porque você deixa sempre guardar a viatura nos quintais dos irmãos. Frère, Irmão, moi mukyo yo zana ngo ana sino niveau wana to zengelo zana yango. estás a ver aquele pouco de espaço que você tem? Você não merecia ter aquele bocado de espaço. Yango mani na tangela kibino il faut un grand changement. É por isso que eu havia vos lido, é para dizer que devemos ter grande mudança. Tolongola molimo ya bakongo na mosala nzambe. Vamos tirar o espírito dos bacongos na obra de Deus. C'est vrai. Não, irmão. Ozana bongo zoli ali papamba. Você tem dinheiro, mas você come pão seco. Nata na frère a souffrir, boso bela frère gazo, boso bela frère gazos. Ndoka frère oso bele gazos. Tosum, aleki yo na boke bele me mboma na lokole kanama po de somba. Milipat, atanza les anengeni na kwe kolongwa tabiye mokote. Você vai vir me dizer, porque olha, vamos ajudar aquele irmão, tá a comer pão seco. Vamos ter que lhe comprar gasosa ao sumo. Afinal de contas, esse irmão que você quer que nós apoiemos, ele é mais rico do que nós. Bongo moto ya mi bomanzala ye moko. Se bo pesi communiquer, bo pesa sima, bo pesa carro, bo pesa eloko betonzo ngeglize anjam. Aokoka ko pesa yango biske ye moka zola la mia. Mazana mbongo pi faso melango moto, i faso melango cage. Mais loko ekoki nana ko bouger te zoko kokufoko. Na église na ko pesa. Olha, alguém que está se matar sozinho. Mesmo que houver comunicado na igreja, olha, dá esse saco de cimento, vamos comprar por aí os materiais da construção. Olha, esta pessoa não espera que vai trazer alguma coisa para a igreja. Chico frère. Agora, irmão, Tango zoma moto que cabo sala tida mote banjani. comprando com todo dinheiro uma moto. Oko que bisu ko zwa wapi. Onde é que vai conseguir mais valor para comprar? Mutu kapesa la katida. O carro também acidente. Ba miyibi pe ba yiba kotiki mutu ko yo kuta ngoteke. O gatuno também roubam. Você... Mais so ko zwa kanzame de trésor na yo. Mas considera Deus sendo o seu tesouro. Il est la source intarissable. Ele é a fonte inesgotável. C'est pour cela Dieu doit changer ton égoïsme. Por isso Deus deve mudar o seu egoísmo. De te donner un cœur disposé pour le servir. De te dar um coração disposto para o servir. Que Dieu nous donne des cœurs comme le vin de Sarepta. Que Deus nos dê coração como o da viúva da Sarepta. Veja conforme padece a tua mulher. Olha, cabelo despenteado. Não tem boa roupa. Mas você, marido, tem dinheiro. Já que você é bacongo, você está guardando sempre o dinheiro depois da tua morte para os teus sobrinhos verem apoderar todo o dinheiro. É a razão pela qual você está castigando nossa irmã. O tempo foi, mas vamos nos encontrar. Ainda tem dias. Vou continuar. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Eis aqui um desafio para qualquer indivíduo. Si seulement j'avais le temps. Se eu tivesse o tempo. Et que je ne prenne pas le petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes. E que não tomasse esta pequena passagem que eu estou a abordar daqui. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Eu teria vos dado o meu testemunho ali. Écoutez, et vous dites que même lorsque j'étais enfant, e você
consegue dizer, mesmo quando eu estava sofrendo a fome, Et ma mère, et mes enfants, ma femme et tes enfants, e a minha mãe, minha mulher, meus filhos também estavam com fome, et mon père était malade, meu pai estava doente, je prélevais d'abord primeiro eu prelevava, mes dîmes pour les donner à Dieu. primeiro eu prelevava meus dízimos. Pas pour les donner au pasteur et n'a pas envie pour encore m'envoyer. Não é para dar o dízimo ao pastor para lhe tornar. Yo koya koya que la jamais monter mama be jamais sanga gambongo. Você vai sentir peso no coração. Será que Deus carece de Yo dinheiro? ata oboyi kopesa lokola Zézabel, mais il y a une veuve de Sarepta qui donnera l'œuvre de Dieu de l'avant, mais toi tu coupiras dans la misère. Já que você nega de pagar dinheiro, como Jezabel não pagava, então saiba que haverá uma viúva de Sarepta que vai fazendo com que possa dar na casa de Deus para que a palavra vá em frente. Même nga moko na zaki na njala, mama na nga na njala, bana na nga na njala, mwasi na nga na njala, tata na nga na malade, frère Branham a dit, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Mesmo que eu próprio estava padecendo com a fome, minha mulher, minha mãe, meus filhos com a fome, o meu pai estava aí doente, mas o irmão Branham disse aqui, primeiro ele prelevava o dízimo para a casa de Deus. Yo kafungola matoi. Oh, abre os ouvidos. Natanga bandaki kosala bongo. Assim que o Branham fazia isso, Dieu d'abord. primeiro Deus. Alors nini, Elle dit- vous auriez dû voir Você teria um dever. ce qui s'est passé. O que aconteceu? Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, Nunca na minha vida eu cheguei de ver alguém, homme ou femme, homem ou mulher, même si vous ne gagnez $1 par semaine, mesmo que semanalmente você ganha $1 et vous apportez vos dîmes sur cet argent, e que naquele $1 você paga dízimo, et le placer dans la maison du trésor, colocar na casa do tesouro, ou l'église ou, a où igreja, vous fréquentez, ou na igreja onde frequenta. si Dieu ne bénit pas cela, Se Deus não abençoar aquilo, traitez-moi d'hypocrite. trata-me, brana-me do hipócrita. Oui, monsieur. Sim, senhor. Yoka, Nossa. c'est un défi É um desafio lancé à n'importe qui. lançado a qualquer pessoa. Tout chrétien. Todo cristão. Cela répond, tout chrétien E isso responde para devrait payer la dîme. deveria pagar o dízimo. C'est exact. É exato. Cela devrait être ainsi. Aquilo devia ser assim. Oh, bien-aimé dans le É Seigneur. amado no Senhor. Frère Branham alobi nazozanga nde temps. O irmão Branham diz aqui, tua falta de tempo. Mpona nga ntango nayebaki stratégie oyo Porque quando o Branham entendia essa estratégia, ke kosoutenir nano liloba na nzambe, sustentar primeiro a palavra de Deus, ifale bomona ndenge nzambe abandaki kopambola ngai. tinha que ver como que Deus me abençoava. eza na mosali ya nzambe na age oyo abandi kosalela nzambe na pauvreté lokwa Branham te. Não existe servo de Deus nesta era. Alguém que começou a servir Deus com a pobreza. me na kotiaka liloba nzambe na mosala, Vai colocando a palavra de Deus. Branham memora ntake multimillionnaire. Branham morreu sendo ele multimilionário. ye na bandaki kolinga te komene vie ya luxe. O Branham sozinho que não quis levar a vida de luxo. me bazopesa basheke azopasola. Mas estavam lhe dar cheque, ele próprio estava arranjando. basheke mosusu kutu namonaka lifoko sheke moko Branham apesaka administrateur na ye lifokaki kuna administrateur bi zwa sheke eza sinye na kombo ya Branham apesaka nga me nazwaka mbongo te yo osalela no yango. Até o Branham tinha passado um cheque ao seu administrador, mas nunca usou daquilo, nunca levantou aquele dinheiro. Uma vez que o Lifoco foi ali, então o administrador tirou aquele cheque, deu a Lifoco dizendo, olha, esse cheque quem me passou o Branham, mas nunca tirou, você pode usar. Eske nzambe azangi ne mbongo? Será que Deus falta dinheiro? nzambe azangi mbongo te, Deus nunca falta maza kolakisa ngai na yo nzela ya tokoma na mbongo lokola ye. Mas ele está nos ensinar o caminho para nós termos o dinheiro como ele. Notre Dieu est riche. O nosso Deus Et être riche, ce n'est pas un péché. e ser rico não é pecado. Être riche ne t'empêchera pas d'aller au ciel.
ciel. Ser rico nesta terra não vai te impedir de subir no céu. Si du moins déjà tu as déjà subi le premier grand miracle. Todavia, se você já sofreste o grande milagre. É réseau de silingai, mas toda na nefis que critique açúcar. Vamos ler. Ce qui peut na cause à moyen converser avec hésitation, problème exaté. Ou bien ton coquet samedi. Ton suite na dit na Genèse chapitre 14. Vamos no Gênesis 14. Toda na Genèse. Vamos ler. Lisons rapide. Genèse chapitre 14. Gênesis capítulo 14. Genèse chapitre 14. Gênesis capítulo 14. Toujours même verset 11. Versículo 11. Outro a seguir. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et s'en allèrent. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram. Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les champs de Mamré. Então veio que escapara e o contou a Abraão, o Eteu. Ele habitava junto a carvalhais de Mamre. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, ouvindo pois Abraão que o seu irmão estava preso, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E a Bíblia diz, il divisa sa troupe, dividiu-se contra eles pour les attaquer de nuit, para lhes atacar de noite, lui et ses serviteurs, ele e os seus criados, et il les battit, e os feriu, et les poursuivit jusqu'à Choba, e o perseguiu até Oba, qui est à la gauche de que Damas, fica à esquerda de Damasco, et il y ramena toutes les richesses, e tornou a trazer todos os seus bens, et ramena aussi l'autre de son frère, tornou a trazer também o avec ses biens, e os seus bens, ainsi que les femmes et le père. e também as mulheres e povo. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. É récit. A hora esgotou. Se Deus nos der fôlego de vida, vamos reiniciar neste mesmo capítulo para avançarmos no sábado, para fazer entender que Deus livrando você e eu das mãos do Satanás, não livrou simplesmente as nossas almas, nos libertou junto com a nossa riqueza, como também Abraão não foi só libertar, mas libertou-lo junto com seus bens. Notre richesse a été déjà libérée il y a 2000 ans passés. Para nós, os nossos bens, nossa riqueza já foi liberta há 2000 anos. Mais où est cette richesse? Mas onde está a mesma riqueza? Que Dieu vous E bénisse. Deus abençoe. Que Deus abençoe todos. Abençoe seus servos. Cuidado, irmãos. Não brinca com a palavra de Deus. Trata-se dos bens materiais, do dinheiro, mas no fundo trata-se da palavra de Deus. Malaquias está a dizer: desviaram das minhas ordenanças. Desviaram. Israel desviou-se
Porque não está a pagar dízimo e oferta alçadas. Israele bapengwaki nzamani baki bapengwaki mpona nini bazalaki kofuta su moko na zomi te na makambo te. Não desviou do dinheiro, mas desviou da palavra. Bapengwaki na misolo te kasi bapengwaki na liloba. Até em termos de dinheiro, tornaram mais rico, porque não estava a dar dízimo. Quer dizer, se enriqueceram de dinheiro ali de Deus. Na kotala penza libota na Israele etondanaki meke na misolo. Misolo yango ezalaki ya bango te, ezalaki misolo bazalaki kodonda kouta epai na Nzambe. Roubaram a Deus. Bayibaki nde Nzambe. Quer dizer, além dos bens deles, roubaram mais de Deus. Quer dizer, acumularam mais de Deus. Libanda ya misolo na bango to bomengo na bango bayibaki lisusu ba misolo ya bato ya Nzambe. Mas Deus disse, desviaram da palavra. Se você tem fraqueza nos dízimos e ofertas, ora a Deus para te ajudar, está perdendo duplamente. Ya kofuta moko na zomi pe makabo etalisi ete bondela Nzambe oyo ndo ozali na makambo ozali kosala ozali ko perdre deux fois. Estás a desviar da palavra. Ya liboso opengwe na liloba. 2, vai ser amaldiçoado. Ya mibale oko zwa bilakelo mabe. Lisuma. Não pense que se você já tem 10 lojas, está avançado, vai cair no futuro. É para dizer isso. Kokanisaka te ndenge oyibaka Nzambe okomi na ba 10 magasin nde okoba kokende liboso te mokolo moko Nzambe akotogola baposhi wana okotika na malole. Quando Deus vai te apanhar, vai perder todas 10 lojas, você não vai saber como que fora. Bokolo Nzambe akotobolo mabengana yo okosutuka komiyeba te ngamna ina 10 magasin na suki boye boni. Só pequeno gesto que vai te fazer, mesmo dia perde tudo. Nzambe akosepelisa yo kana mwa ntango nyonso ekobunga. Vai ler Job. Tanga Yobo. Para perder tudo que ele tinha, fez quanto tempo? Siko pobo mengo nyonso a Yobo ebunga. Asalaki mikolo boni. Basta você fazer pão, pode perder num dia tudo. Soki kaka omeki nyonso za bobengo na mwa minute nyonso ebungi. Cuidado, 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 cuidado. Kebaka na mbala mitano. Deus te abençoe muito. Abençoe sua palavra. Abençoe seu servo. Também saudamos a nossa irmã Rosa Kaumba. Na Argentina. Nossa irmã Rosa. Estamos aqui cada terça-feira. Às 15 horas. Mas lá na Argentina é 11 horas. Cada quinta-feira. Chaque jeudi. Nós aqui 15 horas, lá na Argentina 11 horas. Cada sábado. Chaque samedi. Nós aqui 15 horas, vocês aí na Argentina é 11 horas. E também domingo, nós aqui 11 horas. E lá vocês na Argentina é 7 horas. Argentina e Brasil têm a mesma hora. Argentina e Brasil e Deus te abençoe muito lá na Argentina. E Deus te abençoe todo mundo.